Chegou alguém? Tem gente aí? Glórias a Deus. Dá mais uns tempinho para chegar mais alguns irmãos, para a gente então começar a nossa live. Amém. Vamos então começar, né? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Para nós está sendo um prazer enorme de estarmos reunidos mais uma vez, né, nessa sala, eu, o presbítero Luiz e o obreiro Luan. Hoje a gente vai trabalhar mais uma vez um tema. A gente vai dar continuidade ao que já estamos falando já há algumas semanas. Quero nesse momento cumprimentar você com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, os propósitos que você tem colocado na mão de Deus, todos esses possam ser ouvidos e atendidos por Deus. Vamos então começar nesse momento. A gente não tem hoje a ministração de louvor, para a gente aproveitar um pouco mais de tempo para trabalhar, né, não só o conceito de fé que a gente vai falar hoje, mas a gente estabelecer mais isso dentro de nós. Vamos estar orando nesse momento. Eu aqui apresento o presbítero Luiz, um dos membros dessa casa, membros do Ministério Pastoral, o obreiro Luan, também membro do nosso ministério, a você que está aí nos visitando, e assim a gente vai começar com a oração do nosso presbítero Luiz. Senhor Deus, te louvamos nesta noite pela tua presença e agradecemos pela tua poderosa palavra. Pai querido, que nesta noite nos ajuda, Senhor, Pai querido, a pensar, a ministrar e a viver o assunto sobre a fé que nos foi entregue e que se deve ser guardado no amor de Deus, Senhor, na esperança da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que é também para a vida eterna essa fé. Que seja uma fé imaculada, Senhor, firme nas bases apostólicas que nos foi entregue para manter essa tão grande salvação que nos foi destinada, nos mantendo com essa esperança viva, Senhor, no teu amor que é cheio de misericórdia para conosco, para nos ministrar a batalhar por essa fé, a brigar, Senhor, para que seja uma fé sem corrupção, sem mudança, Pai querido, para que estejamos na tua presença, louvando o teu nome, sendo santo, como tu tens sugerido que a tua igreja seja separada, Senhor. E assim tu ajuda o teu ministro, o teu ungido, teu servo Luiz Antônio, Pai querido, nesta noite com liberdade, Pai querido, destreza, na tua unção, sendo usado como um canal, Senhor, para alimentar um rebanho que o Senhor o entregou. Assim eu te agradeço pela vida do Luan, pela vida da tua serva que está aqui também, Solange, Pai querido, participando deste momento. Assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, queridos, hoje nós vamos mais uma vez bater numa mesma tecla, vamos mais uma vez reforçar o assunto que estamos trabalhando já há algumas semanas. Hoje eu trago esse assunto dentro de uma frase, dentro de um contexto, que é a importância da fé genuína, né, da fé histórica, da fé dogmática. Então hoje eu quero aparelhar você e gostaria muito da sua participação de alguns fatos que a gente precisa considerar e outros que precisamos descartar. Fatos esses que devem fazer parte da nossa tônica do cotidiano e outros que a gente não pode ficar desapercebido. Então, a importância
da fé genuína, já falamos da natureza dessa fé genuína, já trabalhamos o conceito de Deus, a eternidade de Deus, já falamos sobre a salvação eterna. E hoje eu quero aqui com vocês falar dessa importância da fé genuína. Vamos lá então, eu quero começar com um texto que se encontra na Epístola de Judas, no capítulo de número 1. Eu peguei a versão NVI, né, que eu acho que essa versão, para esse texto, ela está mais detalhada, embora eu vou usar a versão muito comum, traduzida, né, por João Ferreira de Almeida. Judas, capítulo 1, versos 1 a 6. Tá? Essa epístola é antes do livro de Apocalipse, e eu repito aqui, esse Judas não é aquele que traiu Jesus. Tá? Estamos sendo assessorados, alguém está digitando aí no Facebook. Vamos então começar. Começo a leitura no verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai e guardados por Jesus Cristo. Verso 2. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez por todas confiada aos santos. Esse verso 3 é a tônica do texto que nós estamos lendo, tá? Verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Que tristeza, né, irmãos? E por fim, o verso 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua morada. Ele os tem guardado em trevas, preso em correntes eternas para o juízo do grande dia. Está aí um texto, né? Traz uma narrativa que deve trazer preocupação mais uma vez a mim, a você, a nossa fé, a nossa aliança com Deus. A gente vê aqui anjos que não se preservaram, não conservaram, né, os seus principados, as suas autoridades, abandonaram a sua própria morada, como é o verso 6, né? E hoje a Bíblia diz que eles estão guardados em treva, presos, né, em correntes eternas para o juízo do grande dia. No verso 5, o nosso irmão vem contando, né? Embora nós tivéssemos conhecimento de tudo isso, ele fez questão de lembrar que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Essa narrativa, a gente lembra que o povo saiu do Egito, Deus libertou o povo do Egito. No meio do caminho, no processo do deserto, houve murmuração, rebelião, enfim, abandonaram aquilo que Deus havia já manifestado para eles, aquilo que Deus já havia falado para eles, eles abandonaram e ficaram então no meio do caminho. Né? No verso 4, diz que certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. E eu já faço uma aplicação para a nossa atualidade agora, para os dias atuais. Estes são ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então,
Hoje a gente vê nas comunidades, em igreja, pessoas que infelizmente não manifestam uma fé centrada na cruz do Calvário, uma fé em Jesus Cristo, infelizmente comportamentos, atitudes, manifestações dentro do arraial que quando a gente olha, vemos que não passaram pela doutrina da regeneração. Daí, por fim, o verso 3, que é o que nós vamos falar, e eu li na versão aqui NVI, mas eu gostaria de comentar ela na versão muito comum, de João, traduzido por João Ferreira de Almeida, que diz, misericórdia e paz sejam multiplicados. Amados, escrevendo acerca da comum salvação, tive por necessidade exortar-vos a batalhar diligentemente ou honestamente, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então a gente vai falar dessa fé, dessa batalha por essa fé que foi entregue a nós de forma honesta, e aí eu já começo a abrir o leque aqui, que na semana passada nós ouvimos o obreiro Luan falando da fé que veio da avó de Timóteo, passado para sua mãe, e por vez passou então para Timóteo. Então foi passada de forma honesta, de forma assim, bem pura. E nós estamos com esse bastão hoje, aonde nós temos canalizado essa fé, aonde tem estado essa fé, a importância dessa fé genuína no nosso cotidiano. Talvez alguns fiquem igual, me permita aqui usar isso, como atiradores de elite se concentrando e ir lá com o alvo e para poder atingir aquele alvo. Mas no cotidiano o atirador de elite não anda assim. Então, alguns parecem que querem se especializar com uma fé trazendo absurdos. E o propósito não é esse. O propósito é a gente viver nesse cotidiano, porque muitos, além de verem milagres, feitos maravilhosos, feitos espetaculares da parte de Deus no deserto, eles deixaram de crer. Abriram mão disso, até uma hora que Deus faz um reclame, que pelo seu nome eles não foi reconhecido, mas pelos poderes que Deus executa. Então, essa fé não pode ficar detida ou focada nos poderes de Deus. Essa fé numa forma de aliança é o propósito nosso dessa noite. Eu queria saber se o Luan quer falar, o Luiz quer falar alguma coisa, e assim então vamos lá, vamos ouvir um pouco o nosso querido presbítero Luiz dar um parecer sobre isso. Boa essa colocação e esse versículo 3, que é colocado como aqui a palavra-chave, ou o tema de se batalhar pela fé genuína. E quando esse texto ele vem descrevendo sobre pessoas que entraram no meio do povo, homens ímpios, o que a gente pensa sobre pessoas? Pessoas que têm um comportamento que não tem, se importa com a fé genuína, que não leva aquilo com lealdade. Então, e quando se fala de dissimulação, ou que se tem um outro motivo que não é a fé verdadeira, é como se as pessoas, aquele momento, fosse negociado. Então fosse transferido ideias que, como são colocadas na fé verdadeira, como o pastor tem falado dessas bases, são bases que nós temos a nossa esperança viva nas misericórdias do Senhor, que Ele vai nos auxiliar com as ministrações para que a gente não caia nesses embaraços. Porque isso abre uma vertente. Porque não é só o parecer de falar bem ou da palavra, mas o que mostra que essa fé genuína está sendo guardada é a mudança do temperamento, que é o caráter cristão de formar, de se ficar firme. E a palavra de Deus a gente não vai negociar. E como no momento que nós vivemos como esse, que nós olhar para vertentes de pensamento, alguém pode ter uma fragilidade econômica, familiar pelo tempo presente, e você tem as bases da sua congregação, de pessoas que ministram sobre você,
abalizado, que já foi enxertado diversas vezes e relembrado, ministrações, que é uma fonte boa e um poço bom para você tirar toda a assistência que tem a cobertura divina. O que faz? Se a gente sair desse foco, na fragilidade que pode haver alguém, pode ser negociado a sua fé, de você ficar olhando para esse outro lado, na parte humana, a parte financeira, e para poder minar a fé de uma forma que ela seja corrompida. Porque quando a gente está na presença de Deus mesmo, guardando a sua palavra, o nosso caráter vai sendo moldado, o que nós identificamos? Você vive conforme as palavras que o Senhor tem ministrado na palavra. O que você vê? Você vê a manifestação do poder de Deus na prática do exercício da fé, que é para guardar a sua vida incontaminada, sem se corromper com qualquer outro objetivo que não seja manter essa fé viva na esperança para a salvação. Isso vai dar uma qualidade de vida e você poder suportar os dias que são maus e os intempéries. Porque quando nós temos talvez alguma dificuldade e a nossa mente não está forte ou não está muito fértil no momento, nós ainda temos uma base boa da sua fé, da onde você congrega, da onde você é ministrado, porque isso colabora de você se manter. Você não pode raciocinar naquele momento, mas o seu pastor que ministra sobre você, o seu departamento, as pessoas que vivem com você, vão te dar um suporte. Glória a Deus. Vamos então ouvir agora um pouco o nosso irmão Luan. Irmãos, Pai do Senhor, feliz de poder estar aqui mais uma vez, nosso pastor presidente, nosso ministro Luiz, é uma honra. Meus irmãos, como já foi dito pelo nosso presidente, o nosso ministro Luiz, ele esmiuçou um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria de complementar o seguinte: o foco da carta dessa epístola aqui de Judas, que os irmãos estão com o texto aberto, qual foi o principal objetivo de Judas escrever essa epístola? Alertar a igreja concernente os falsos ensinos, as falsas profecias que estavam vindo terrivelmente contra a igreja, né? E aí, quando nós começamos a estudar sobre isso, né, existem alguns artigos que dizem que Judas ele seguiu a mesma linha de Pedro, quando Pedro escreve na sua primeira carta e ele fala sobre a questão dos falsos mestres. Mas Judas, no verso 3, eu peço que os irmãos prestem atenção na leitura que nós lemos já no início. Olha o que diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com todo o cuidado, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Aí o nosso presidente continuou a leitura no verso 4, mas eu quero ficar no verso 3, porque percebam que Judas está dizendo que essa fé nos foi entregue, mas que nós devemos batalhar por ela. E como é que eu vou batalhar por uma coisa que já é minha? Como é que eu vou batalhar por uma coisa que já me foi entregue? É meu. Essa fé aqui não nos foi emprestada, nos foi dada. E como é que eu vou batalhar por algo que já foi me dado, que é meu? Quando Judas fala sobre isso, Judas vai justificar e vai responder essa nossa pergunta no verso 4. Aí ele vai dizer assim, ó: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja, Judas está dizendo que esta fé que nos foi dada, que é nossa, que devemos batalhar, é porque Judas está querendo dizer que haverá momentos que a nossa fé será ameaçada. É por isso que ele diz que devemos batalhar por ela. Como é que eu vou batalhar por uma coisa que é minha? Ou seja, Judas está querendo dizer que eu tenho que conservar esta fé e batalhar por ela porque ela será ameaçada. E contextualizando, é o que acontece hoje. A fé baseada nos princípios, como o nosso ministro bem disse aqui, nos princípios bíblicos, nos fundamentos, a fé genuína, a fé salvífica, né? A fé salvadora, esta fé, ela é uma fé que constantemente está sofrendo ameaças. E quais são as ameaças? Através de falsos ensinos, através de falsas
de falsas profecias, através de falsas doutrinas, através de milhares de coisas que Satanás, com seus agentes, tentam frequentemente, tentar destruir e tentar arrebentar com a nossa fé. Mas só que como ela é baseada na palavra, como ela é uma fé que tem como as suas bases os princípios, os preceitos da palavra, ela até tem um impacto, mas ela não é abalada, ela não cai. É que nem a casa edificada sobre a rocha, né? Vê as catástrofes e nada acontece com ela. Então o Júlio está querendo dizer que batalhar por algo que nos foi dado, que é a nossa fé, é porque devemos estar atentos às ameaças que estão por aí pelo mundo, que tem como objetivo principal destruir nossa fé. E para encerrar minha participação inicial, os irmãos podem perceber que quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim, irmãos, tome cuidado com as palavras de vã sutileza, tome cuidado com as filosofias humanas, porque naquele tempo a igreja de Colossos, os irmãos colossenses, estavam sofrendo muito, porque existiam muitas heresias. Uma delas, o gnosticismo, que veio com uma força muito grande e muitos irmãos não conseguiram suportar, que era um sistema filosófico religioso. Não conseguiram suportar. Então as ameaças à nossa fé estão aí pelo mundo rodando. Por isso que Jesus está dizendo, alertando, olha, batalhe por ela, batalhe por essa fé. E aí eu fecho aqui dizendo, quando Jesus pediu para João escrever uma carta para a igreja de Filadélfia dizendo, olha, guarda o que você tem, conserva o que você tem. O que? A nossa fé genuína, salvífica em Cristo Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu vou dar continuidade, num ponto que eu acho interessante, onde estamos baseando a nossa fé. Hoje a gente vê muitas pessoas frustradas, decepcionadas, não participam mais da comunidade de fé, talvez colocaram sua fé, depositaram essa fé, essa esperança em grandes nomes, grandes pessoas, ou talvez pessoas por terem afinidade, uma eloquência, uma habilidade que chama a atenção dentro de uma comunidade. Por isso, eu gostaria aqui de trabalhar um pouco essa questão da fé histórica ou fé dogmática, fé doutrinária. O que é uma fé doutrinária? Ela é coerente, de princípios inalteráveis. Ela está baseada na doutrina bíblica. Não pode alterar. Nós podemos aqui citar também que a história da igreja, ela não pode ser narrada como simples fatos, relato de fatos que aconteceram, e muito menos em cima de biografia de personagem dessa narrativa. Embora esses personagens tiveram seus papéis, tiveram importância. A gente pode enumerar Abraão, chamado pai da fé, Jó por sua paciência, Sansão, enfim, Gideão e outros personagens também no Novo Testamento, como Paulo, como os discípulos de Jesus, pessoas que ajudaram a construir, mas essas pessoas estão nos seus devidos lugares. Inclusive o escritor aos Hebreus do capítulo 11 vai então, lá tem como subtítulo a galeria dos heróis da fé. Talvez seria bom a gente trabalhar um pouco essa questão de herói naquele contexto como no contexto de hoje. Hoje, essa palavra herói tem talvez uma conotação muito diferente. Na igreja de Jesus não tem herói acima dele. Por isso que no início eu estava falando de pessoas frustradas hoje que não participam de comunidade nenhuma. Porque, como a gente aprendeu aqui, o nosso bispo ensina, que o líder, quando ele cai, ele não tem nem direito de cair sozinho, ele leva com ele uma penca de pessoas. Porque essas pessoas se inspiram nele, embora isso não seja errado, mas nós estamos aqui falando de uma fé
genuína de uma fé que está implicada, trabalhada naquela cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Os méritos é dele. Então vamos lá, essa fé, ela é doutrina, ela está baseada em doutrinas bíblicas. Essa fé, ela tem princípios, ela tem regra. Não é como eu acho que eu penso. Não é porque eu sinto um arrepio, eu não falo aqui menosprezando quem tem essas particularidades. Não é pelo que eu sinto. A Bíblia diz que quem crê conforme diz as Escrituras. Essa fé ela deve se manifestar em cima dos critérios bíblicos, das ordenanças bíblicas, dos princípios bíblicos. Então, eu continuo aqui dizendo, lembrando que embora a vida desses personagens tiveram as suas importâncias, mas a Bíblia conserva a memória desses em honra a essas pessoas. Dá honra a quem tem honra, mas na honra eu não posso depositar a minha fé em cima de ninguém na comunidade que eu congrego e que eu convivo. Porque a pedra principal, a pessoa principal, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele não decepciona. O nome dele está acima de todos os nomes. Então eu quero aqui passar novamente a palavra aos queridos, lembrando da importância dessa fé genuína, dessa fé depositada em Cristo Jesus. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 1, eu vou dar um exemplo aqui bíblico acerca disso que o nosso pastor começou a dizer. João Batista, ele batizava. A mensagem de João Batista era sobre o reino. Arrependei-vos porque está chegando o próximo reino dos céus. Perfeito. E João Batista tinha discípulos. Eu estou esmiuçando muito esse texto. E eu encontrei uma coisa muito interessante, ministros. O texto diz no capítulo 1 que Jesus ele veio na direção de João. Então Jesus vinha na direção de João. Aí João diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi o primeiro encontro, né, que ali João teve com Jesus. Perfeito. Aí diz o texto no capítulo 1, verso 35 em diante, assim, ó, e no dia seguinte, João estava com 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, declarou e disse, eis o Cordeiro de Deus. Aí o texto diz, e quando os seus discípulos ouviram isso, seguiram. Os discípulos de João, quando ouviram João Batista declarar que Jesus estava passando e que ele era o Cordeiro de Deus, automaticamente deixaram João Batista, que até aquele momento era o mestre deles, e foram seguir Jesus. E aí, eu digo isso, né, que o discipulado de João Batista foi um exemplo de um discipulado eficaz. Porque João Batista, a todo momento, sempre ensinava e sempre pregava acerca de Jesus. Os princípios, os preceitos, falando sobre ele, mostrando ele, ó, não tem que me seguir, é ele. Ele era um mestre até aquele momento. Olha, ele vai se manifestar. Mas quando Jesus se manifesta e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, automaticamente os seus discípulos, naquele momento, agora passaram a seguir Jesus. Coisa sensacional isso. É um exemplo de fé histórica. Porque João, a todo momento, ele vai ensinando sobre Cristo. E difícil é você ensinar ou discipular alguém, né? João Batista, ele tinha que ensinar e preparar, né, os discípulos para seguirem Jesus. E o resultado foi maravilhoso. E os seus discípulos seguiram Jesus. Então esse é um exemplo de fé histórica. Os discípulos naquele momento, e percebam no texto, irmãos, que João Batista não precisou ficar explicando para eles, ó, aquele que eu preguei para vocês, Jesus, ó, é aquele ali. Não, não. Ele simplesmente falou, eis o Cordeiro de Deus. Na mesma hora, ó, na mesma hora, os seus discípulos foram seguir Jesus. E diz o texto que eles foram seguindo Jesus e disseram assim, ó, Rabone,
mestre! Jesus virou, eles tiveram um diálogo e aí Jesus chama eles para continuarem o seguindo. Então esse é um exemplo de fé histórica. Percebam que esses discípulos creram em tudo que João Batista pregava, que era a questão do reino, que era a questão do próprio Cristo. Eles estavam sendo ensinados e discipulados, e no momento que Jesus se manifestou, aí eles seguiram Jesus. Então, esse texto de João 1 é o exemplo de um discipulado eficaz e o exemplo de uma fé histórica. Os discípulos creram. Até aquele momento eles eram discípulos de João Batista, mas quando o Cristo se manifestou, eles foram e seguiram a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, o presbítero Luiz quer falar alguma coisa? Quero sim. Pontuar, por favor. Quero endossar um pouco sobre a palavra do combate. E quando o Luan estava explicando um pouco mais, eu me lembrei do apóstolo Paulo, numa vertente que na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala sobre combate, que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Porque não faz sentido você receber uma fé preciosa com essa para comum salvação se você não lutar por ela. E se a gente começar a lembrar, olhando para a vida de Paulo, ele teve que combater contra falsos mestres, contra falsos ensinos, contra a pressão, muita pressão que se via do judaísmo, para ele parar, alguns para negar o nome de Cristo, porque no meio que nós vivemos também, aquela pessoa que não tem piedade, que a Bíblia descreve como ímpio, ela não vai respeitar a sua fé, ela vai ter ideologias, ele vai ser sarcástico quanto à sua fé. Então, se você estiver no meio do trabalho, da sua faculdade, com outras ideologias, você vai se ver no combate. O combate pode ver uma ideia de luta, de briga. Por quê? De discussão. O que é? Porque você vai manter os seus princípios, como foi uma das palavras-chave que o pastor Luiz Antônio estava colocando, ressaltando bem. Então tem que ser para você manter essa fé, que essa fé é para a vinda do Senhor, para guardar até o fim. Essa ideia que o apóstolo Paulo frisa bem para englobar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque se no meio de sua vida e dessa proposta, você faz um introspectivo, olhando para você, para a sua vida, aquilo que você acredita, que é a esperança da vida do Senhor, e você não se sente bem, você vai fazer uma análise. Como está a sua vida com Deus. Porque quando nós não estamos bem, ou se alguém não estiver bem, você tem tempo de se recuperar, ministrando. Porque se há fé em você, há arrependimento. E também vai haver o perdão. Porque essas coisas, ela não tem como andar sem a fé. E o perdão, quando nós falamos de fé, ela é um remédio. Não existe remédio para o pecado. Não existe outra situação para quando está triste, quando acontece qualquer embate da vida. Essas coisas vão estar atreladas. É o arrependimento que vai manter você firme, é você crer, ser humilde para aceitar o perdão de Deus. Porque nem sempre as vidas ou as pessoas, o momento da vida vai estar em equilíbrio. Às vezes tem uns embates mais fortes, que é o que mostra que você realmente recebeu uma fé, que é uma fé para lutar. Uma fé para lutar mesmo. Algo precioso que você tem. Fé, porque se fala de vida eterna, é algo eterno. E o perdão que vem junto, ele é funcional. Porque se o perdão for liberado e você não se empenhar para receber o perdão, você prover resistência na aceitação da palavra que vem de Deus, não vai ter como você guardar e falar que combateu o bom combate e acabou a carreira. Você viu que na ministração dessa palavra-chave, que foram condenados os anjos que não guardaram o seu principado, sua atual casa, ou que aqueles que saíram do Egito, depois de todo aquele poder de Deus manifestado, que estava com eles,
foram condenados, porque, lógico, a própria condenação do pecado, ou de se largar a fé, é a morte eterna. O próprio pecado tem um ato de a própria condenação, que é a morte. E quando a gente se sente ameaçado, ou em perigo, o que se faz? Se quer uma oportunidade de se consertar as coisas, com o perdão, ou de rever os seus conceitos, rever o pensamento, ver o que não está funcionando. E eu sei que tem uma diferença, porque quando a palavra de Deus é ministrada e nós recebemos ela bem, ela é como um remédio, que traz o equilíbrio, traz volta aos pensamentos, traz a unção. Ninguém nunca falou como Jesus falou. Assim os discípulos disseram. Ninguém. Vocês também querem ir embora? Só tu tem palavra de vida eterna. Ninguém nunca falou como Jesus. E quando o pastor falou de herói, eu lembrei logo, porque eu vi numa camiseta escrita que Jesus era o herói de sua vida. Amém, amém. Eu vou passar novamente para o Luan, mas vou aproveitar o gancho do presbítero Luiz, falando da fé no contexto de igreja, a interação dessa fé no corpo de Cristo. Isso é muito importante para a gente considerar. Sim, Luan? Só uma observação, só para endossar também o que o nosso ministro acabou de dizer, sensacional. Por que é importante, irmãos? E por que nós estamos batendo nessa tecla? Por que é importante fazermos essas observações? E eu vou mencionar aquilo que Paulo falou, né? Nos examinarmos. Por que é importante isso? Porque o que nós estamos vivendo hoje é o período da apostasia. E o que é apostasia? É o abandono da fé. Então esse período que estamos vivendo, que também é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus, é um período, irmãos, que devemos ter muito cuidado. Se formos aqui, pararmos para entrar nessa fala, nessa observação, ficaremos aqui horas. Quantas pessoas que já se afastaram, quantas pessoas que começaram crendo, mas hoje abandonaram a fé. Por quê? Porque a base, os princípios, os fundamentos, né, foram totalmente destruídos. Não estavam alicerçados. É um processo, né? Então, temos que ter muito cuidado concernente a isso. Né? Estamos vivendo um período de apostasia, o abandono da fé. Então devemos ter cuidado a cada dia fazer esse exame dentro de nós, para que nossa fé a cada dia esteja fundamentada em Cristo Jesus, na sua palavra, nos seus princípios, nos seus conceitos. Isso é muito importante. O período de apostasia é um período perigoso demais. Então devemos nos agarrar firmemente na palavra do Senhor. Amém, graças a Deus. Os dois deixaram ganchos bons para a gente trabalhar, né? Repensar aqui. Eu quero fazer também algumas considerações. Lembro os irmãos o texto de Hebreus no capítulo 11, no verso 1. Né? Esse capítulo vai dizer sobre fé. Né? E então eu quero lembrar. O verso 1 diz assim, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né, e prova ou convicção das coisas que não se veem. O que eu quero pegar é na parte A, logo no início, firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Então a gente percebe que o fundamento ele tem que ter uma firmeza. E a gente percebe, vê que tem muita gente com fé, mas não tem um fundamento doutrinário. Não tem uma firmeza. Né? O nosso presbítero colocou muito bem aqui, essa convivência, a fé, ela também implica no perdão. Né? Você conseguir enxergar que o outro vai mudar. Como isso é bom para a igreja, bom para a comunidade. A fé que vai abraçando, a fé é firme. Né? E eu repito aqui, uma fé doutrinária, dentro dos parâmetros bíblicos. Veja bem, essa fé não pode ser baseada por fantasias. Essa fé não pode ser baseada, me permita a expressão, por histeria. E quando eu falo isso, são performance, muito barulho. Fé
não pode ser baseada em fantasia ou nas fantasias. Né? Tem gente que, misericórdia. Também essa fé, ela não pode ficar detida no emocionalismo. Eu lembro de uma vez, muitos anos atrás, alguém achou que eu deveria orar por um morto, que ela estava sentindo que se eu orasse, Deus iria ressuscitar. Olha a situação que eu fiquei. Como é que eu ia me livrar daquilo? Então, irmãos, não que eu não creia que Deus pode fazer isso, mas é momento. Será que é momento de Deus abrir um mar nesse momento? Nessa época que estamos vivendo? Já falamos sobre isso. Então, precisamos ter cuidado para não usar a emoção e achar que estamos usando a fé. Para não pensar em fantasias, né? Imaginações exacerbadas e querer, em nome da fé, que aquilo aconteça. Também não podemos pensar que encantos, conduzir a nossa fé, melhor dizendo, por encantos espirituais. E muito menos pelo que eu acho e pelo que eu penso. Ela deve, eu vou ser repetitivo, ela deve ser acompanhada pela doutrina bíblica. A igreja, ela é a presença de Deus na terra. Tudo parte de Deus e converge para Deus. Aí eu lembro de um salmo, o salmista diz que o meu louvor virá de ti. Quer dizer, o louvor que nós cantamos, até isso tem que vir de Deus. E eu lembro de um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, embasando essa fé na coletividade, na irmandade, né? Na igreja. Atos capítulo 2, vamos observar algumas coisas aqui. Atos 2, 42 a 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu quero lembrar que aqui começa uma nova etapa, né? O início da igreja, a manifestação do Espírito Santo na vida desses homens e mulheres. Então, o escritor vai trazer aqui para nós isso. Eles perseveravam, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A nossa fé tem que estar baseada na doutrina bíblica, na comunhão. Olha a importância. Não adianta a gente ter tanta fé e quebrarmos a comunhão. Olha aí o momento que estamos vivendo. Eu tenho visto pessoas que estão maravilhadas, né? Hoje à tarde eu ouvi alguém: olha, pastor, eu estou recebendo muita ligação. Eu não tenho dúvida que esse irmão, que recebeu muitas ligações, vai querer, né, ter um pouco mais de afinidade, de amizade, de contato. Talvez que não teve aqui com os irmãos enquanto não havia a pandemia. Então veja bem, comunhão, muita fé sem comunhão é perigoso. É perigoso. E eu acho que fica comprometida essa fé genuína. Outro ponto aqui, ó, no partir do pão e nas orações. Olha aí, irmãos. Então, essa fé tem que estar nessa interação na comunidade. Aí ele fala aqui, ó, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha, Luiz, olha a interação, como inflamava a fé. Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, responsabilidade. Mesmo no coletivo, cada um chamava a responsabilidade para si. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Eu vejo hoje pessoas, né, que acham que tem muita fé e se destacam. O texto está dizendo aqui, ó, e os que criam estavam juntos. Faziam questão de estar juntos. E tinham tudo em comum. Né? Verso 44. Tudo em comum.
comum, 45, e vendiam as suas propriedades, repartiam e tal. Aí o 46, para eu concluir aqui, dar mais espaço para os irmãos, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo todos os dias. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então eu quero dar ênfase aqui, irmãos, embora Deus permita ou a gente cultive essa fé, né, que possa fazer sinais, maravilhas, não podemos perder o espírito de comunhão, de partir o pão, de perseverar na doutrina, da coletividade, fugir, né, dessas ambições do fantástico, das fantasias, das histerias, e passar a ser gente igual a todo mundo e manifestar uma fé na cruz. Depois, quando eles participarem um pouco mais, eu vou falar dessa fé dentro desse ângulo, na esfera da cruz. Se nós conseguirmos focar nossa fé ali, vamos observar uns resultados muito importantes para o nosso cotidiano. Qual dos dois? Algum dos dois? Senão eu falo. Luan. Irmãos, esse texto aqui de Atos 2, né, do verso de número 42 em diante, é fantástico porque mostra a unidade da fé, né, estabelecimento da igreja, oficialmente, da igreja do Senhor, e não para por aqui. Os irmãos vão discorrer em Atos dos Apóstolos, vão ver que quando Pedro foi preso, a igreja se reuniu para orar, né, e dentre outras coisas que aconteceram. Mas eu quero falar sobre a unidade da fé, trazendo dentro da igreja, o corpo de Cristo. Gostaria de ler um texto aqui, Efésios capítulo 4, verso de número 12 e 13. Efésios 4, 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento, grava essa palavra, aperfeiçoamento. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está falando da igreja. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não chegamos ainda, até que todos nós cheguemos. Continuando. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas perceba, voltando no verso 12, que ele diz, querendo o aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós, estou falando da fé, unidade da fé no corpo de Cristo, igreja. Estamos num processo de aperfeiçoamento. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, olha, nós estamos num processo de aperfeiçoamento para que o objetivo é que cheguemos à unidade. Todos nós temos que estar com a mesma ligação, com o mesmo propósito, com a mesma fé, a fé salvífica, salvadora, a genuína, tá? Para que cheguemos ao conhecimento completo do Filho de Deus. Ou seja, devemos ter todo o conhecimento completo da obra de Cristo, da sua obra expiatória, né? Da sua obra na cruz do Calvário. E Paulo está dizendo que o objetivo aqui é para chegar na estatura completa de Cristo. Não chegar na estatura completa minha. Para mim chegar na estatura completa é chegar na estatura completa de Cristo. Sozinho não chego a lugar nenhum. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Ok? A igreja está num processo de aperfeiçoamento a cada dia em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir um pouco mais o nosso presbítero Luiz. Como ele falou, esse aperfeiçoamento é algo que sempre vai deixar um gancho, como o pastor Luiz tem falado. Que quando nós falamos de fé, de crer, em 1 João capítulo 4, no versículo 16, está escrito assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Se você se sente amado e você crê nele, como você não vai guardar esse sentimento ou essas palavras que te são ministradas?
o que no momento dos embates que vem sobre a nossa fé, uma palavra, uma profecia, algo contrário àquela fé que você recebeu de berço, aquela que você tem recebido no seu arraial, aquela que tem sido abalizada pelo contrário. Você vai deixar de crer naquele que te faz bem, que cuida de você, ou você vai entrar para dar ouvido à vã filosofia, falsos ensinos? Porque o que acontece no nosso tempo? Nós às vezes escutamos muitas informações, muitas coisas que se diz a respeito a algumas necessidades que você pode ter humana no momento. Mas o que nós notamos com esses comportamentos, esses ensinos? Que às vezes esses ensinos é como se entra como uma sutileza teu, diferente daquilo que você recebeu. Não é aquela importância de guardar algo que você, com o tempo, você vai notando. Porque o que se faz? Deus deixou essas palavras ministradas para você, que eu uso através do ministro Pastor Luiz, do Luan, e de todas as palavras que já foram ministradas na congregação. Uma coisa maravilhosa é nós estamos na congregação e você gostar da administração dos seus obreiros, porque abalizam a tua fé. E tem te feito bem, muito bem, porque uma coisa é você notar que aquilo que te é falado, te é ministrado, é vivenciado, é vivido, aquilo funciona na sua vida, você sente a presença de Deus. Mas aquelas palavras que você sente que aquilo está querendo negociar a sua fé, manipular o seu estilo de vida, que não é conforme você sente a presença de Deus, ou vai colocar em dúvida, é por isso que nós vemos aquela palavra que se julga o quê? A profecia. Nós não estamos falando da vida das pessoas, mas das profecias que são funcional e que são verdadeiras. Porque se for apenas de palavras bonitas, de eloquência, de gestos, como o pastor tem falado, porque uma das coisas que eu estava lembrando quando o pastor estava falando, de uma das nossas meditações na igreja, que há algum tempo as evidências de manifestações estavam sendo notadas e sendo chamadas a atenção, mas por alguns estava sendo de olhar o que? A funcionabilidade de Deus, da palavra, da fé que você guarda. Por quê? Porque ela de fato ela transforma. Você crê a tal ponto que te foi entregue que você abre mão da sua vida. Você abre mão do que você acha, do que você pensava que era aquilo, para quê? Para receber isso que é eterno, é que realmente transforma, que te coloca de pé, é o que tira as tuas dúvidas, o que faz você ter aquela experiência genuína. É uma coisa que você não quer trocar, uma fé que vai prometer, que você não quer jogar fora, você não quer ser manipulado, você não quer ser enganado. Então, conforme você vai comparando a palavra de Deus com outra forma, que não é conforme que se ministra, que não funciona, você vai descartar. Porque isso não serve. Isso não serve para a vida eterna, porque isso não tem vida. E a palavra de Deus, essa fé, conforme a doutrina dos apóstolos, que o pastor Luiz tem ministrado, que perseveravam na comunhão, no partido do pão e das orações, até aqueles que ministravam, sempre no final, que estava endereçando as cartas, eu tinha lugar, pedia, ore por mim, para que quando eu abrir a boca, né, possa falar as palavras com excelência, né, com ousadia, para Deus ajudar, por causa das dificuldades, que são muitas informações que vêm. A palavra de Deus nós cremos, que ela vem de Deus, é revelação, é vida para nós. Mas também tem os seus agentes sujos pelo mundo. Você tem que se manter sendo alimentado de uma fonte, sem jogar fora e guardar. Porque se você guarda essa palavra que você sente que Deus te ama, você não vai lançar ela fora. E tem outra coisa, se você continuar acreditando, ela vai prosperar em todos os seus desígnios que vêm do coração de Deus para te fazer o bem. E para quando ela for lançada, semeada,
Deus mostrar o seu poder, o Espírito de Deus trabalhar na mente e no coração, para que as pessoas se desarmem e continuem crendo em Deus. Não vai cair em descrédito. Porque uma coisa é você recebe a palavra, às vezes você talvez não sabe como se dirigir a alguém, ou no momento como vai se expressar, mas o comportamento vai falar. Talvez você quer ensinar uma criança que talvez não entenda o seu vocabulário mais cheio de palavras, mas vai ver pelo comportamento, da forma de agir, vai identificar a diferença. É a mesma coisa que você identifica com uma vegetação que está morrendo, que precisa de água, é a mesma coisa. A palavra de Deus, quando ela bate em terra fértil, num coração que leva fé, faz o seu trabalho, dá fruto, e ela vai expandir, vai ajudar a outras a se manter no arraial e manter bem. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa fé doutrinária, uma fé disciplinada, educada pela palavra, gerada pela palavra, voltado para a palavra de Deus. É essa fé genuína. É essa fé que estamos falando nesse momento, estamos conversando nessa live. Já estamos caminhando para o final. Eu aqui também relevo um outro ponto que eu quero muito que você pense comigo. Essa fé, ela tem como meta o reino. E no reino de Deus não cabe ilicitude. Vou repetir. Essa fé tem como meta o reino de Deus. E no reino não cabe ilicitude. E aí eu poderia enumerar vários fatos que acaba sendo corriqueiro. Lembra que no texto falamos, lembramos do texto de Judas, lá no verso de número 5, se não é meu engano, Judas está falando que homens ímpios se introduziram. E Judas alerta que, embora sabíamos disso, esses homens se introduziram. E lógico que eles vêm sem passarem pela doutrina da regeneração, de mudança. E ficam no meio com seus velhos hábitos, ou com seus hábitos que não foram transformados. Então, quando eu estou falando aqui que precisamos, essa fé ela tem como meta o reino de Deus e não cabe ilicitude. Por exemplo, eu já vi gente falando que se ganhasse num jogo, iria ajudar a igreja. Não cabe isso dentro do reino de Deus. No reino de Deus, pessoas que projetam a fé nisso, focam a sua fé em jogos de azar, não cabe esse tipo de negociação. Deus não se deixa barganhar por ninguém. A obra de Deus não pode ser comprometida com essas ilicitudes. Outro ponto que eu quero abordar aqui, não cabe traições. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas que têm fé de ganhar, o cônjuge do outro ou da outra, porque ela tem fé que aquilo é dela. Não pode, não cabe essa ilicitude. Essa fé não é uma fé doutrinada pela palavra. Não pode. Essa minha fé também não pode se aproveitar da fragilidade do meu próximo. Quem aqui já não viu, talvez, ou já ouviu pelo menos, o meu irmão está vulnerável na sua necessidade, o desespero bateu na sua porta e de repente, vamos usar um exemplo aqui, ele tem que vender o seu carro. O valor do mercado do carro do irmão é 10 mil reais. Como ele tem que se livrar de uma dívida, até de repente ele precisa arcar com algumas responsabilidades para manter o seu padrão, eu vou me aproveitar e vou oferecer 4 mil reais. E depois eu volto na igreja testemunhando que eu tive fé e Deus me deu aquele carro no valor de 10 mil reais, eu comprei por 4 mil reais, alguém está chorando. No reino de Deus não cabe essa ilicitude. Não cabe.
Essa fé tem como meta o reino, expandir o reino, glorificar Deus, glorificar o reino de Deus. Então, irmão, precisamos manifestar essa fé e guardar a memória do nosso Deus no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos e em nossas transações. Como é que eu vou ter fé no joguinho? Que isso? Não, isso não é uma fé genuína. Isso não é uma fé que foi produzida nos méritos da cruz do Calvário. Outro ponto aqui que eu ainda quero abordar com os irmãos, que essa fé, ela está ligada de responsabilidade. Lembra que Judas falou, amados irmãos, escrevendo acerca da comum salvação, tive por necessidade exortar-vos a batalhardes pela fé. O Luan falou, ué, como que eu vou batalhar por algo que é meu? Porque essa fé sofre ameaças. Então, quando Judas fala isso, esse é um termo no grego que quer dizer da batalha é uma luta árdua e constante e ininterrupta. É uma luta intensa, dia e noite. Para ficar melhor explicado, é uma batalha intensa, ferve o tempo inteiro. E quando ele diz, né, para a gente batalhar por essa fé que uma vez foi entregue, essa palavra fé, ela está ligada à lealdade, à fidelidade por alguém ou a alguém por compromisso e promessa. Então, eu tenho que batalhar por essa fé, e essa batalha, ela é ininterrupta. Essa batalha, ela é constante, né? Então, depois dessa batalha, ou essa batalha é pela minha fé. E essa fé que ele está dizendo é eu estar ligado a alguém por compromisso, por lealdade, fidelidade, por promessa. Aliança em ambos os lados. E outra coisa, irmãos, ambos os lados, ela assegura a dignidade. Quando eu tenho essa fé em Jesus, a minha dignidade é assegurada. Lembra que no início eu falava, né, que essas pessoas, embora tivessem as suas partes, né, ou melhor, tiveram a importância, as suas vidas tiveram importância na construção, a memória delas foram resguardadas. Você vai ler Hebreus capítulo 11, e o escritor dos Hebreus vai aqui rememorar, chamando a galeria dos heróis da fé. Alguns abriram mão do livramento presente para gozar o livramento futuro. A memória, ela é guardada. Então, essa fé, ela tem responsabilidade de ambos os lados. Né? Tem um ditado que diz assim, né? O bom filho, a casa torna. Eu queria quebrar um pouco esse conceito. Porque o filho pródigo, a parábola do pródigo, diz que um filho saiu e o outro ficou. Aí a gente conhece a história do que saiu, foi, aprontou. Ele foi um bom filho? Não foi. Por que ele voltou? Porque a imaginação dele rememorou que ele falou, eu aqui comendo essas bolotas e na minha casa os servos do meu pai estão comendo em banquete. A casa que era boa. Porque hoje muita gente que infelizmente não foca a fé em Deus, fica reclamando do reino de Deus, da obra de Deus. Depositou a fé errada. Então, quando o rapaz volta, o pai faz um banquete, né, manda preparar um novilho, mas o filho que ficou, escuta bem, irmão, o filho que ficou triste, chateado. E o pai então diz para ele, tudo aqui é teu, por que tu não mandou fazer isso? Quer dizer, ele estava dentro da casa do pai, tudo que era do pai era dele, ele tinha liberdade, ele era digno de usufruir de tudo aquilo, irmãos. Quer dizer, também estava perdido, focando as suas emoções para o lado errado, com toda a liberdade dentro do reino do seu pai. Então eu fecho nesse momento aqui, irmãos, dizendo
o que vai operar são os desígnios da vontade de Deus. A fé que eu tenho tem que operar os desígnios da vontade de Deus, não os meus sonhos, não os meus desejos, não as minhas necessidades. A fé genuína, doutrinada, ou disciplinada, ou doutrinária, melhor dizendo, ela vai operar os desígnios de Deus naquilo que é útil. Pode, por vezes, ser útil para mim. Né? João 15, versos 7 e 8 diz assim, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que é isso? Quem está com a fé aliançada com Deus, quem está com Deus em aliança, ele não vai pedir nada que está fora da Bíblia. Pedireis tudo o que quiserdes. Fechou bem. E vos será feito. O garoto estava lá na casa do pai. Tudo era dele. Tudo que ele quisesse seria feito. Mas ele não estava ligado no pai. Infelizmente não estava ligado no pai. Vamos então mais um pouquinho, né? Já estamos aí com um horário não avançado, mas num tempo bem equilibrado. Não sei se um dos dois querem ainda falar alguma coisa. Hoje eu quis mesmo comer uma grande fatia do bolo. Por isso que eu não botei uma live de debate hoje, eles já estavam orientados nisso. Mas nós vamos continuar no domingo pela manhã. Tá? Isso aqui é uma breve introdução do que domingo de manhã nós vamos continuar falando um pouco mais nesse assunto. Luan, Luiz, né? Sim, Luan. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Reis que Nabote tinha uma vinha e Acabe ficou de olho nessa vinha. Ele foi até Nabote e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Vamos fazer algumas negociações. Você me dá a sua vinha, eu te dou uma melhor. Se você quiser, eu pago por ela. Porque a vinha de Nabote era a melhor da região. O melhor vinho vinha da vinha de Nabote. Uma vinha sensacional que ficava do lado do Palácio do Rei, em Samaria. Dá o seu preço, Nabote, porque eu pago. E Nabote responde, guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. A nossa fé é inegociável. Deus abençoe. Amém. Luiz, vamos então concluir, né, irmãos? Nós já estamos aqui. Solange, quanto tempo a gente tem de live? Você consegue ver aí? Não, né? Bom, vamos então caminhar esse bloco, né? Esse bloco, a gente continuaremos no domingo que vem na Escola Bíblica Dominical, tá? E eu aqui fecho lembrando de um texto de Efésios no capítulo 4, a partir do verso 4, que diz assim, ó, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, olha, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Comunidade, corpo, garantido pelo Espírito Santo. Cristo é o cabeça. O que eu quero dizer em cima desse texto? Né? Paulo dizendo aos Efésios, um só corpo, um só Espírito, né? Como também foi chamado em uma só esperança de vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e também é por todos em vós. É por todos e em todos em vós. A unidade da igreja. Uma fé que traz unidade. Uma fé que brota, né? Ou melhor, que emana de uma única fonte. Uma fé que vem de uma mesma fonte. Um batismo que vem de uma mesma fonte. Essa fé não está em grau hierárquico. Eu li hoje, né, o bispo fazendo uma postagem, e ele ali colocava que essa fé não pode ser regulada. Essa fé não pode ser medida.
né? A gente vai ver que os dons emanam de uma fonte, que é o Espírito Santo. O fruto emana da mesma fonte, que é o Espírito Santo. Então, meu irmão, a fé genuína, ela mantém a qualidade. Por isso que Judas falando, escrevendo acerca da comum salvação, tive por necessidade, exortar-vos a batalhar diligentemente, honestamente. Sejamos honestos com essa fé que Deus nos deu. Vamos aplicar ela para dentro do reino. Não vamos tentar trazer coisas de fora do reino para dentro do reino de Deus. Não, a minha fé, não podemos ficar dentro do reino como se a nossa fé fosse uma varinha de pescar e jogando lá no mundo para tentar trazer desejos, ambições, sonhos, projetos que não pertencem a Deus. Essa fé vem de uma única fonte. Lembro que a histeria, que as fantasias e atos inconsequentes são performance, teatro, que não são princípios de fé. Eu acho que vale a pena repetir. Lembro que as histerias, fantasias e atos inconsequentes são performance. Performance são teatros que não são princípios de fé. E com isso, alguns que são vistos como figurões têm esses tipos de performance, de comportamento e abala a fé de muita gente. Eu quero aqui aproveitar no final dessa live, tá? E lembrar os irmãos, nós não continuaremos ainda a abrir o templo para as nossas reuniões. Embora o nosso prefeito, que honramos por ser a nossa autoridade, respeitamos, deu essa liberação, nós não nos sentimos confortáveis e trabalharemos em cima de uma fé coerente, uma fé disciplinada. Então a gente vai resguardar a vida dos irmãos. Não há o porquê de ninguém se arriscar aqui, se aglomerar. Pastor, no decreto está lá, distância de 2 metros, álcool, não pode se abraçar e apertar a mão, perfeito. Eu acho que a gente perde um pouco o sentido da nossa reunião. Quem vem, quem não vem. Então aqui eu repito mais uma vez, né? Vamos aguardar o Ministério Pastoral dessa casa. E eu aqui represento o Ministério Pastoral e entende que ainda não é o momento de estarmos reunidos. Hoje eu vi vários outros ministérios, eu estou falando isso desde ontem, hoje eu vi pronúncia de vários ministérios equilibrados, sérios, que trabalham a fé na cruz do Calvário, que não vão expor a vida dos seus membros. Muito obrigado, Luan, muito obrigado, Luiz, obrigado, missionário Solange. Obrigado vocês que estão aí participando, os amigos, teceram comentários aqui. No domingo pela manhã, 9 horas, continuaremos esse assunto. A fé genuína, a fé doutrinária, a fé, a importância da fé no nosso cotidiano. Deus abençoe a sua vida e assim nós nos despedimos nesse momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez, te agradecemos, te glorificamos, pedimos a tua bênção sobre o teu povo que está participando nessa hora desse culto de doutrina à luz da tua palavra. Abençoe o nosso país, abençoe os nossos governantes, abençoe aqueles que estão à margem da sociedade, abençoe principalmente aqueles que estão tendo prejuízo, perderam seus empregos, suas empresas, ó Deus, estão desesperados com contas a pagarem. Tem misericórdia dessas vidas. Clamamos pelos enlutados, ajuda esses que, ó Deus, perderam seus entes queridos, pedimos a força do Teu Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui e na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. O segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Tudo posso naquele que me fortalece, e o sangue de Jesus nos garante a vitória. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Amém.